Queridos, teremos na apresentação da exposição doutrinária desta noite, nosso irmão André Heidrich, trabalhador desta casa, com o tema O Céu e o Inferno. Que a espiritualidade vem fazer esteja contigo neste momento, irmão. Obrigado, querida. Bom, caros amigos, uma boa noite a todos. Queremos agradecer a presença, como sempre, de todos encarnados e desencarnados e que possamos receber as bênçãos da espiritualidade superior, que conforme nos prometeu o Cristo, onde estivesse dois ou mais reunidos em seu nome, ele estaria presente. E nesta noite vamos falar então sobre o livro Céu e o Inferno. Que possamos, de corações unidos, refletirmos em torno desse livro da codificação kardeciana, que completou nesse 1º de agosto 159 anos de sua publicação em Paris, no ano de 1865. Céu e o Inferno. Que a espiritualidade superior possa envolver a todos nós e que essa noite seja de profunda colheita espiritual para os nossos espíritos. Todos sabemos que uma das leis mais sublimes do universo é a lei de progresso. E o progresso se opera em todos os setores da atividade humana. É assim que os meios de locomoção sofreram o impacto da lei de progresso ao longo dos séculos. E hoje, todos nós podemos cruzar imensas regiões de aviões e de veículos em alta velocidade, mas não foi somente no setor dos transportes que a lei de progresso se materializou. Também no setor das comunicações, com os celulares, com a internet, no setor da agricultura, de toda a indústria da urbanização. E à medida que os anos passam, a humanidade vai dando passos lentos, mas gradativos e definitivos em direção aos objetivos traçados pelo nosso governador espiritual, por Jesus, que conduz o nosso crescimento com sabedoria e infinito amor, sem violentar consciência, sem ferir o nosso livre-arbítrio, mas na pauta da mais absoluta justiça, que traz a cada um de nós o resultado das nossas obras. E não poderia ser diferente no que diz respeito ao pensamento religioso. Meus irmãos, as escolas religiosas e o pensamento religioso na Terra, ao longo dos anos, têm sofrido um grande progresso. Há séculos e séculos atrás, todos nós, em outras encarnações, adorávamos fenômenos da natureza. Olhávamos para os ventos, para os trovões, para as tempestades e acreditávamos que esses fenômenos naturais fossem seres sobrenaturais que deveriam ser adorados. Mas a lei de progresso se fez e o monoteísmo se implantou na Terra. Aos poucos, nós fomos compreendendo que somos filhos de um único Pai e fazemos parte de uma família universal. Família universal subdividida em famílias espirituais. Portanto, evoluímos individualmente, mas fazemos parte de uma teia de relacionamentos espirituais e crescemos em grupos que progridem uns auxiliando os outros. Aqueles que avançam mais, por amor, aguardam os corações que ficaram retardatários na escala evolutiva. E não faz muito tempo, no século XIX, nós ainda tínhamos a visão de um Deus qual se fora um juiz inflexível.
guiado apenas por uma ideia de justiça, que mais se aproximava da figura de um justiceiro. E até hoje nós ainda cometemos isso, né? Falando, olha, Deus está olhando. E o século XIX se encerra então com um pensamento religioso na Terra, ensinando às criaturas que havia um céu e um inferno. Não é mesmo? Portanto, se você vivesse 30, 40, 50, 90 anos e cometesse erros, estaria eternamente condenado ao sofrimento. Irrevogável. E nesse pensamento religioso, muitas mães então estariam nos céus e alguns filhos padecendo no inferno. Porque essa doutrina religiosa havia sido construída por seres que somente pensavam, mas não sentiam. E façamos um exercício, uma reflexão. Qual mãe teria coragem de abandonar um filho? Ela estando no céu e vendo seu filho no inferno, a um sofrimento eterno. Que alegria poderia fazer um coração de mãe sorrir vendo seus entes queridos eternamente condenados ao sofrimento. E que senso de equilíbrio e de justiça seria esse? Uma condenação que extrapola infinitamente o crime, se até mesmo os tribunais humanos são constrangidos a adequar a pena ao teor da falta. A colocar na balança a pena de acordo com a gravidade do delito. Que equilíbrio haveria na justiça divina se pelos erros cometidos em uma existência, todos nós respondêssemos pela vida eterna no inferno? E é então, no final do século XIX, que Kardec realiza o seu trabalho de renovação do pensamento religioso da Terra. Allan Kardec, incumbido de fazer vigorar nas frentes religiosas a lei de progresso. Por quê? Porque a providência divina sabia que essa ideia de inferno não resistiria ao amadurecimento do pensamento humano. E nós, todos nós, sentiríamos falta de um Deus mais justo, de um Deus mais equilibrado, mas, sobretudo, de um Deus mais amoroso, de um Deus Pai. O Deus Pai que Jesus nos ensinou há 2000 anos. Um pai tão comprometido com a educação de seus filhos, um pai comprometido com a felicidade dos seus filhos, e um pai tão amoroso que não teria coragem de separar os corações maternos dos corações filiais. E é assim que Kardec publica então a obra O Céu e o Inferno. E o pensamento religioso, então, sofre a ação da lei de progresso. O codificador, ele conclama a todos nós uma nova visão das leis divinas, a um novo tipo de relacionamento entre o Criador e a criatura. E como que age o codificador? Age na mais estrita observância dos fatos. Allan Kardec não é um teórico que cria teorias com palavras difíceis, mas ele é um homem que anda entre o povo e observa os fatos. Porque todos sabemos que diante dos fatos não pode haver argumentos, que muitas vezes são puras teorias, puros devaneios. E ele então começa a ouvir os espíritos que já haviam passado pela crise da morte, que já haviam atravessado os umbrais da desencarnação. Lembrando aqui, se quiserem pesquisar, umbral no dicionário é um pórtico, é como se fosse um batente de uma porta, ou seja, já haviam atravessado os umbrais da desencarnação. E ele pergunta a eles:
Meu amigo, qual que é o seu estado? Como você se sentiu ao atravessar esse portal, esse umbral? Como você está hoje? E um por um casos maravilhosos são narrados no livro O Céu e o Inferno. Muito antes do Espírito André Luiz nos brindar com sua preciosa obra, relatando a vida no mundo espiritual. Então Kardec já começa um trabalho com os espíritos. E evidentemente eles começam então a lhe contar, cada qual no seu grau de desenvolvimento, cada qual narrando segundo o seu grau de percepção. Porque nós todos só podemos dar notícia daquilo que nós somos capazes de enxergar, daquilo que nós vivenciamos. Ninguém ultrapassa o seu campo perceptivo. Então cada um fala daquilo que está no coração, daquilo que vivenciou de experiência, daquilo que é capaz de perceber. E através então dessa catalogação de casos e casos, Kardec seleciona os mais relevantes e publica na obra. E vale ler cada caso, porque são casos da vida, são casos reais. Muitos de nós aqui estamos vivendo esses casos hoje na família, no trabalho, na sociedade, na vizinhança. Cada um contando que tipo de experiência passou a ter depois da desencarnação. Então o codificador foi anotando, comparando, avaliando, refletindo e formulou um conjunto de conclusões, não de teoria pura e especulativa, mas um conjunto de conclusões. E estão todos no item O Código Penal da Vida Futura, capítulo 7, que nós pedimos permissão para lermos 3 artigos. Ao todo são 33 artigos. E é um código que pode ser resumido na expressão mais simples. Não há criatura humana que não seja capaz de entender a simplicidade desses códigos, desses mecanismos. A vida é uma gleba, é um terreno que cada um de nós recebe. Uma terra dadivosa. Mas você só colhe aquilo que cultiva. É simples, é muito simples, mas isso vale para todos os níveis da nossa existência. Se você cultivar, se você cuidar, você vai colher. Mas só colhe a planta que plantou. Então, não há um Deus juiz, não há um Deus emitindo sentenças condenatórias. Não há ninguém condenando a sua conduta, a minha conduta. Não há um Deus se irritando com a sua personalidade, com as suas escolhas. Pelo contrário, Deus é infinito amor. E há uma página no livro Pensamento e Vida, do benfeitor Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, uma página que merece a reflexão de todos nós espíritas. É o capítulo número 30 e se chama Amor. E Emmanuel diz assim: Deus ama igualmente tanto o verme, quanto o anjo que o representa junto ao verme. E é assim que numa mesma árvore se aninham os pássaros e as serpentes, a mesma seiva de amor. Olha isso. Você é tão amado quanto o maior criminoso da terra. E a gente pensa, às vezes, um pouquinho diferente. Não, eu sou bonzinho, eu dou cesta básica, eu vou na casa espírita, eu estou estudando. Deus deve me amar um pouquinho mais, né? Não é assim que a gente pensa? Mas você é tão amado quanto o maior criminoso da terra. Mas tem mais.
Você não é amado por Deus quando se torna algo melhor. Quando você iniciou a jornada evolutiva, você já era infinitamente amado. E é isso que Emmanuel está dizendo aqui no livro, no capítulo 30, sobre amor. Deus ama igualmente o verme, tanto o anjo que o representa junto ao verme. Nós somos integralmente respeitados por Deus, independente da escolha que você faça. Seja ela tenebrosa ou luminosa. Quem de nós já não fez algumas escolhas tenebrosas, não é mesmo? Que notícia boa, portanto. Só tem um detalhe. A existência é uma gleba, um terreno, e você colhe aquilo que cultiva. Então não se trata de Deus estar triste com você, porque Deus nos ama infinitamente. É a nossa escolha. E a partir dessa contribuição do codificador Allan Kardec, nós fomos investidos num pensamento religioso que nos conduz à responsabilidade integral. Seres inteiramente responsáveis, integralmente responsáveis, nos mínimos, nos mais mínimos gestos. E é assim que simpatia é um plantio. É um plantio. É um plantio. E aí nós pedimos permissão agora para aliviar um pouco o tom da nossa conversa, do nosso bate-papo, e contar uma pequena anedota. Passava uma pessoa pelo oeste catarinense e um agricultor lá, um caipira, lavandinha, estava sentado na porteira, né? E como a pessoa estava interessada em adquirir um terreno, ele perguntou para ele assim: ô moço, essa terra aí dá mandioca? Dá, não, senhor. Essa terra dá abóbora, batata? Dá, não, senhor. Dá milho? Dá, não, senhor. E o homem já ficando nervoso. Aí ele ficou irritado e falou: mas nada que planta nessa terra dá? E o agricultor disse: ah, se plantar dá. Se plantar dá. E assim é a vida. Simpatia é plantio, alegria é plantio. A alegria não é um acontecimento, a alegria é uma colheita. Porque não existe só verão, existe primavera, verão, outono e inverno. Então, tem uma notícia boa aqui para todo mundo. Boa não, mas na verdade, mas todos nós teremos dias difíceis. Todos. Mas isso não tem nada a ver com alegria. É que nós fomos educados em mais de 1.500 anos a acreditar que são os fatos exteriores que determinam o meu estado interior. Ah, então quando eu comprar aquele carro que o vizinho comprou, eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma casa no topo do Morro da Silveira, no Morro da Vigia, quando eu comprar não sei o quê. Então a gente acredita que são as coisas exteriores que vão determinar o meu estado interior. Então, eu acredito que se eu tiver uma determinada quantia de dinheiro, eu serei alegre. E quando você conversa com algumas pessoas que têm essa quantidade de dinheiro, você vai ver que muitas delas estão passando por depressões, por síndrome do pânico, e que eles estão preocupados. Então, não é bem assim. Não é simples assim. E alegria é algo que você ara a terra, joga a semente, aduba, rega, poda, tira o matinho em volta. Alegria é cultivo. E se você plantar e cuidar, você vai colher. É da lei. Amor, simpatia, benevolência, alegria, perdão, são frutos. Mas não nos enganemos, diz Emmanuel. Se você plantar alface hoje, possivelmente em 3, 4 semanas você vai estar colhendo. Mas já não é assim com o café. Se você plantar o café hoje, possivelmente daqui 3 ou 4 anos é que você vai estar colhendo. E que trabalho que é cultivar. E assim também é a vida. Por isso a doutrina espírita, trazendo progresso ao pensamento religioso,
Agora os casais vão dar risada. Nos ensina que união conjugal feliz é plantio de 500, 600, 700 anos. Você começa a plantar hoje para ter um casamento feliz daqui 5 séculos. Sogra amorosa, 1000 anos. Cultivando, plantando, adubando, regando. É o que nos ensina a espiritualidade. E Emmanuel diz no livro O Consolador, o gênio é obra dos séculos. Então você vê uma pessoa nascer e se tornar gênio na matemática, na física, na música, na dança. É obra dos séculos de dedicação. Dezenas de encarnações. Por isso a gente vê muito hoje, a gente recebe muito videozinho com um menininho de 5, 6 anos tocando Beethoven maravilhosamente bem, a menininha também. Porque não existe privilegiados na família de Deus. Senão Deus não seria soberanamente justo e bom. Mas existem bons agricultores e maus agricultores. É assim. E também dá trabalho para ser antipático, dá muito trabalho. Para você ser uma pessoa antipática, às vezes demora 2 vidas, no mínimo. Você tem que começar não dando bom dia, não dando boa tarde, não dando boa noite. Não cumprimenta ninguém. Chega com aquele olhar de arrogante, se acha superior aos outros. E aí você vai cultivando. E a providência divina, ela é tão amorosa que ela vai mostrando para nós. É como se ela dissesse assim, é isso que você quer colher? É isso mesmo? E ela começa então a enviar na nossa vida, começa a passar pessoas na sua vida para te mostrar o resultado, para você observar. Ninguém tomba instantaneamente, até para cair leva tempo. É um processo, um cultivo. E são essas leis simples que Kardec então foi extraindo da observação da vida e da natureza. Nós somos seres responsáveis. Mas Emmanuel, ampliando o pensamento, nos diz assim, nós residimos no universo em condomínio com Deus. Condomínio. Deus é vizinho, está na casa do lado. Só que ele é dono do condomínio. Ele dá a vida, ele dá o corpo, dá as relações afetivas, concede as oportunidades, entrega as sementes, ele entrega o adubo, a água, a terra, o arado. Mas alguém tem que plantar, não é mesmo? Alguém tem que plantar. Então a maior parte incumbe a Deus, mas uma parte nos diz respeito. E é por isso que Kardec vai dizer no artigo 1º aqui do Código Penal da Vida Futura, é o artigo que diz, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Olha isso. E ele continua, o seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Simples, né? E ele prossegue no artigo 2º, a completa felicidade prende-se à perfeição. A completa felicidade prende-se à perfeição. Parece que está em francês, vamos traduzir para catarinês. Quer um casamento 100% feliz? Quer? Transforma-te em espírito puro. E espera o cônjuge também virar um espírito puro. Simples, 100% feliz. Porque a felicidade completa está ligada à perfeição. Seres imperfeitos não conseguem ser completamente felizes. E por quê? Ele vai explicar. Por uma razão muito simples. Kardec conduz o pensamento da seguinte maneira. Toda imperfeição traz uma infelicidade. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda
perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Bastamos ver, quando a gente consegue adquirir um pouquinho mais de paciência, você já não se irrita tanto. Parece que você já não vê as coisas do mesmo modo como você via antes. Fica mais tranquilo. Artigo 3º. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo. Então é sério isso. A menor e mais imperceptível imperfeição, meus irmãos, gera um sofrimento. Por quê? Porque a nossa imperfeição atrai pessoas e circunstâncias que sintonizam com essa imperfeição. Do mesmo modo que cada qualidade atrai pessoas e circunstâncias que se afinizam com essa qualidade. Então a gente brinca, mas é sério. Como que duas criaturas imperfeitas podem experimentar um relacionamento completamente feliz? Não há como. Porque a imperfeição de um e a imperfeição do outro gera sofrimento. Não porque Deus é um juiz e está punindo. Não é punição, mas é consequência. É da lei. Só que na maioria dos casos, nós encarnados negamos o que plantamos. Ou estamos acreditando que o nosso plantio é um, quando na verdade é outro. Estamos plantando mandioca achando que é quiabo. E é isso que Kardec então faz questão de frisar na obra O Céu e o Inferno. Então ele tira essa visão de um Deus que pune, de um Deus que se irrita, de um Deus que fica bravo. Isso não existe. Existe Deus que dá a cada um segundo o seu plantio. É da lei. Mas isso não deveria desanimar nenhum de nós aqui. Porque isso significa que você pode alterar a sua sementeira agora, a partir de agora. Ou até a hora do desencarne, não é mesmo? Você pode alterar o seu método de cultivo agora, está na sua mão. Basta um gesto de mudança para que os espíritos superiores aqui presentes venham em nosso auxílio colaborar na regeneração da nossa gleba, na regeneração do nosso terreno. Porque o universo é regido pela misericórdia divina. Vamos dar um outro exemplo. Quem aqui já leu o livro Nosso Lar? Vamos ver como é que estamos aqui de leitura. Opa, caramba, já tenho 50%. No livro Nosso Lar, o autor espiritual do livro, ele é um médico. Viveu no interior, a mãe era dona de casa, o pai, segundo ele, dono de uma grande propriedade rural, mandou o filho para a capital para estudar medicina. E o pai, segundo... a mãe era dona de casa e o pai, segundo ele, um homem poderoso. E o filho era mimado pela mãe. Mas assim, mimado no bom sentido. Recebia todo o carinho, todo o amparo, toda a ternura, todo o amor de mãe. E o pai era um homem orgulhoso do filho médio. Investiu grande soma de dinheiro para que o filho pudesse estudar fora. Era um comerciante bem-sucedido, um agricultor. E ele tinha 2 amantes. A esposa e mais 2. Goloso ele, né? E vivia naturalmente. E a esposa era um anjo. E talvez alguns de nós aí estejam aí pensando num julgamento moral. Talvez você esteja pensando que Deus estaria sentado em um trono falando assim: esse aí vai sofrer. Mas não. O filho desencarna antes da hora, num suicídio indireto. Ele não diz explicitamente, mas dá para a gente deduzir, lendo o livro, excesso na alimentação e na bebida. Castigo de Deus? Não, consequência. Se você começar a derrubar um ácido corrosivo agora em cima dessa mesa, o que vai acontecer? A mesa vai ser corroída. Se você começa a colocar substâncias de modo indiscriminado no seu organismo e se torna um hábito,
se isso passa a dominá-lo, e você passa a não ter mais controle, começa a ingerir excessivamente, terá consequências no seu órgão físico e nos órgãos espirituais. É um plantio. E dá trabalho para você prejudicar o perispírito. Leva um tempo. Leva um tempo. Você precisa muitas vezes de anos para que isso ocorra. Então, não é da noite para o dia, a não ser naqueles gestos assim tempestuosos, porque tem alguns plantios que são catastróficos, como diz o benfeitor Druso. Em 3 segundos você pode cometer um ato que vai comprometer as próximas 5 encarnações. Por exemplo, o suicídio. O suicídio é um plantio que você planta agora, em 5 segundos já está colhendo. Mas é um plantio. Então o filho desencarna antes da hora, fica lá 8 anos no umbral, é acolhido, vai para a colônia espiritual Nosso Lar, e o pai? O pai estava no 2 brau, né? Tem uns que brincam, estava no 2 brau com as 2 amantes. É a colheita. E a mãe? A mãe estava numa esfera espiritual superior à colônia Nosso Lar. E depois que André Luiz se recupera na colônia, isso é bom para que todos nós espíritas leiamos umas 200 vezes, André Luiz, depois que se recupera, ele é admitido como cidadão na colônia Nosso Lar, começa a realizar alguns trabalhos, e a mãe da colônia superior vem visitar o filho. E ele pergunta assim: mamãe, e o papai? Se nós fôssemos agir segundo o pensamento religioso antigo, o que nós diríamos? Vai ficar no inferno a eternidade, meu filho. Não é assim? Que a pessoa que não ama, fala. Aquele que só pensa, age assim. Porque é fácil você aplicar uma pena em quem você não ama. Mas aí André Luiz pergunta para a mãe dele: mamãe, e o papai? E o que ela diz? Não se preocupe, meu filho. Desde que seu pai chegou ao mundo espiritual, eu o acompanho, a ele e as nossas 2 irmãs. E aí André Luiz ficou pálido. Irmãs? Ele não entendeu. Ele não entendeu. Por que irmãs? Porque ela poderia falar: eu acolhi seu pai e as 2 amantes dele, meu filho. No entanto, ela fala: e as nossas 2 irmãs? E ele ficou então calado, porque a mãe estava numa esfera superior a ele, ela sabia o que estava falando. E ela disse, sabe o que ela disse? Sabe o que ela disse? Meu filho, eu voltarei à vida física. Receberei novamente o seu pai como marido. E as nossas 2 irmãs como filhas. Meu Deus! Só a misericórdia infinita para reger o universo. Porque agora você pode ter dentro da sua casa uma filhinha linda que você beija, que você abraça, tem o maior xodó com ela, a mamãe também abraça, e que na verdade ela foi uma amante do marido. E que foi recebida dentro do lar para que a gente aprenda a transformar as nossas afeições. Transformar as nossas afeições, convertendo-as de fonte de desequilíbrio em amor genuíno e puro. Mas vou dizer uma coisa para vocês, mas é amor. Sempre foi. Só que o amor pode ser mal direcionado ou bem direcionado. Por que Deus não acorrentou o pai de André Luiz, né, Anny? Botou num tronco lá e ficou dando açoite nele por 50 anos. Por quê? Sabe por quê? Chega um panelão fervendo. Tá bem, né, com garfão, né? Porque o pai de André Luiz terá uma longa colheita pela frente, porque ele semeou alguma coisa no psiquismo dessas 2 mulheres. Não pense que elas terão um temperamento dócil.
Elas são mulheres caprichosas, ele acostumou elas com presentinhos, com mimos. Temperamento difícil. E quando essas filhas atingirem a idade da adolescência, esse pai vai chorar. Vai chorar porque ele vai ter que entregar o amor para outro. Na hora que entrar alguém dentro de casa e vir pedir a mão da filha, hoje já nem pede mais a mão, né? Mas a hora que a filha chegar em casa e falar assim, pai, eu estou namorando. Ele veio almoçar hoje aqui em casa. Ele vai dizer assim, hã? Que? Como? Pai, meu namorado. Um mundo de emoções vai passar no coração desse pai, porque ele terá que aprender a transformar o seu amor de amante em amor de pai. Deus não quer, portanto, destruir o amor. Mesmo o amor mais equivocado é amor. Ele só precisa ser aprimorado. E a mãe de André Luiz precisava reencarnar? Precisava? Precisar não precisava. Mas vai dizer isso para quem ama. E voltar com o marido ainda. Vai dizer isso para quem ama. Entendem? Então, por que essa visão de inflexibilidade divina? Se o universo é regido pelo amor de Deus, Deus só ama. O sofrimento é responsabilidade minha, só minha. Deus está com a mão cheia de dádiva, Deus está com a mão repleta de felicidade. Agora, quem diz que nós temos a coragem de esvaziar a nossa? E é isso que Kardec vem ensinar. O difícil é convencer uma pessoa. Meu amigo, tira essa plantação e planta coisa nova. Isso é difícil. Abrir mão do que você plantou para plantar coisas novas. É muito difícil, mas é um desafio. É desafiador. E é assim que Deus, então, meus irmãos, ele vai dissolvendo os nossos enganos no lar, nas relações entre parentes, nas relações entre pais e filhos, nas relações conjugais. Por quê? Porque Deus quer que os equívocos do passado sejam solvidos, desmanchados com amor. Nem sempre é possível. Porque nós somos tão mergulhados ainda no mal que somos capazes de odiar até mesmo aqueles de parentela consanguínea. Não é mesmo? Quantas famílias aí que tem gente que se odeia. Tem criatura que recebe um desafeto como filho e tem coragem de matar o filho. Sai todo dia aí nos jornais aí. É um processo. Então, o que podemos dizer da obra O Céu e o Inferno? Precisamos estudar essa obra, mas renovar o nosso pensamento. Porque tem muito espírita lendo O Céu e o Inferno, pensando com a cabeça ainda da Idade Média, achando que Deus está lá com um fuzil para atirar, querendo te ver tombar. Mas a verdade é que nós só estamos tombando por vontade própria. Porque tem centenas de mãos agora aqui, do nosso lado. Tem amigo espiritual aqui que está chorando, porque conseguiu trazer aqui o seu tutelado hoje. Porque sabe que hoje vai mudar o pensamento dele, porque ele fica 24 horas com o mesmo pensamento. Então não adianta ir 100 benfeitores para a casa dele, porque ele não muda o pensamento. Então conseguiram trazer ele para cá. Alguns vieram até forçado, né? E aqui ele dá uma distraída, muda o pensamento e o benfeitor consegue falar ao coração dele. Diz assim, meu filho, eu estou te esperando. Não consigo mais ficar sem você. Vem para a sua família, resolve o que tem que resolver, cumpre com resignação. Aceita as suas provas. Todos os que te amam estão te esperando. Você é amado, você é aguardado ansiosamente. Parábola do filho pródigo. Você é aguardado com festa. Mas ninguém pode caminhar por nós. Ninguém pode ferir a lei para nos auxiliar. Uma parte nos compete. E nós precisamos, agora, com a abençoada doutrina espírita,
na mão, dar esse passo, mudar os nossos sentimentos, mudar os nossos pensamentos, os nossos gestos, pequenos exercícios. Pequenos exercícios, mas que têm grandes resultados. Agradecemos a todos a oportunidade, desejamos muita paz e muito amor. Boa noite.